Hey pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. Estamos aqui para NA, nenhuma das alternativas, para falar de Sharp Objects. A gente assistiu aí a minissérie da HBO, acabou recentemente, acabou no domingo. E a gente veio aqui fazer o vídeo com spoilers. Não fique aqui se você não assistiu, porque a gente vai aí analisar a série como um todo. Inclusive vamos falar aí do, não sei se polêmico final, que acabou mudando algumas coisas do livro. Mas então, a partir de agora, com spoilers, você está avisado. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra gente. E também já dá um curtir aí no vídeo, porque a gente sabe que você vai gostar. Sim. Então, falando um pouquinho aí sobre Objetos Cortantes, ela é um livro, né, da Gillian Flynn, lançado lá em 2006 e que somente agora, em 2018, virou uma série pela HBO, com a direção de Jean-Marc Vallée, que a gente já conhece ele aí de Big Little Lies também, uma série bem famosa da HBO, além dele já ter sido indicado pelo Oscar de Clube de Compra Dallas, um filme maravilhoso também. E como esperado aí de uma série da HBO, uma série dirigida pelo Jean-Marc Vallée, ela tem um monte de qualidades. Ela realmente é uma série que acho que vai além aí do padrão de qualidade da HBO que a gente está acostumado. E uma das suas vertentes aí das qualidades da série é o elenco. A gente tem a Amy Adams, que a gente conhece muito do cinema, né? Que já deveria ter ganhado um Oscar, mas não ganhou ainda, vai chegar a vez dela. Acho que talvez ela ganhe um Emmy antes, né? Um Emmy, um Globo de Ouro aí pra TV. E ela tá muito boa, mas não só ela, né? O elenco coadjuvante também tá muito bom. A Patricia Clarkson, né? Clarkson? Isso. A Patricia Clarkson, que interpreta a Dora, a mãe dela, tá incrível. Dá muito medo da personagem, até por conta da interpretação dela. Uma interpretação que mostra essa personagem que fala muito suavemente, mas tem um monte de palavra venenosa aí, né, pra discorrer principalmente contra a Camille. E a gente tem a personagem a atriz que faz a Ama também, né, que é a Eliza Scanlon, que interpreta aí a Ama, né, que é outra personagem muito importante. E a menina manda muito bem, também com essa coisa de trazer essa inocência que quase não existe ali e muita malícia, né, até pela expressão dela. Mas eu acho que quem rouba muito a cena mesmo é a Amy Adams, que tá sensacional. E como você mesmo tinha falado, né, que você tinha colocado aqui no roteiro, mas ela nem precisa falar pra expressar o que a Camille tá sentindo, né, toda a dor, todo o trauma da Camille. Só as expressões dela, muitas vezes o olhar dela acaba transmitindo isso. Ela tá sensacional. E a gente sofre junto, né? A gente sofre junto, exatamente. A gente cria essa empatia aí com a Camille, que eu acho que é muito importante, realmente. E sabe uma coisa que eu li em algum lugar e achei bem interessante sobre a Eliza aí, que a gente já conhece o trabalho da Amy, a gente já conhece o trabalho da Patrícia, mas dela a gente não conhecia nada. Então, parece que dá a impressão de que eles escolheram uma atriz meio desconhecida realmente, pra que a gente não tivesse o que esperar. Então, assim, você vai ser surpreendido com certeza. E assim, nós duas, a gente acabou não falando no vídeo, mas nós duas já lemos o livro. Então, a gente tinha algo a esperar da Ama, então a gente já tava de olho nela. Mas pra quem não leu o livro, né, não sabia, então a Ama realmente acaba surpreendendo. E para aqueles que gostam de uma série com mais ação, as coisas acontecendo de uma forma mais rápida, aqui você talvez não vá gostar tanto ou vai ser surpreendido, porque o ritmo dessa série ele é mais desapressado mesmo, ele vai conforme tem que ir, ele assim, ele foca mais nos problemas dos relacionamentos do que dos próprios suspense em si, porque na verdade a questão toda se trata das mulheres ali, das três, né, que é a Camille, a mãe, a irmã, então assim, o problema, o foco ali da questão está no relacionamento delas. Esse suspense aí desses assassinatos que a gente vê é como se fosse uma segunda trama passando ali, mas o foco são elas, né? Então, primeiro a gente vai conhecer quem elas são,
para depois você realmente se preocupar com o assassino, né? Então talvez, por isso algumas pessoas podem achar que tem um ritmo mais lento, mas ela realmente tem essa coisa mais lenta, né? E porque são muito, como a gente já falou da questão de todos os problemas da Camille, elas são muitos problemas, então assim, são muitas camadas que a série tem que... E isso no visual, às vezes no livro a gente consegue entender mais rápido, mas às vezes no visual e numa personagem que não tem tantas falas, precisa de outros recursos para você ir entendendo essas camadas, né? Então talvez por isso essa questão de ter trabalhado com o ritmo. Tava falando a questão do visual, né? É bem isso, assim, no livro você consegue ler, você tá vendo pelo ponto de vista da Camille ainda, né? Tem isso também, a gente tem a narrativa em primeira pessoa. Mas na série, como que a gente vai mostrar o que a Camille tá pensando? E na série eles têm que usar outros recursos pra mostrar isso, né? Então é o flashback, que são flashbacks muito confusos, inclusive, principalmente no começo, né? A gente não entende direito o que ela tá pensando, o que é alucinação, o que é lembrança. É a questão dela sempre ouvindo música, a música é uma coisa muito importante nessa série também, né? E aí a gente vai criando esse vínculo com ela, mas pra quem tava esperando, nossa, eu vou aqui assistir uma série de investigação e eles vão ficar descobrindo pistas pra ver quem é o assassino, realmente eu acho que pode até se frustrar um pouco, né? Sim. É difícil pra gente avaliar necessariamente essa questão do ritmo, justamente porque a gente já conhecia a história. Então, quando a gente começa a ver, eu não sei, acho que você também sentiu isso, a gente tava prestando atenção em determinadas coisas porque a gente já tinha informação prévia. Sim. Então a gente presta atenção na Ama, a gente presta atenção na Dora, a gente presta atenção em como eles estão construindo isso, porque a gente sabe onde vai dar. Mas pra quem não sabe disso, pode achar o ritmo um pouco lento. Eu não achei, mas eu assisti com meu esposo, né, e ele achou assim que os dois primeiros episódios demoraram um pouquinho pra engrenar. Sim, foi Você assistiu com o João também? Ele também sentiu? A gente já tava esperando, então a gente já sabia que vinha mais, né? E pra quem realmente não leu o livro, parece que... Mas é só isso? Não. Espera lá que ainda vem coisas. E aí acontece de você ter um ritmo diferente do que a gente costuma ver nas séries, né? Mas eu acho que isso mostra a qualidade também, né? Porque é o que você falou. Eles estão usando esse tempo pra construir todas as camadas que existem nesses personagens. E mesmo assim, quando a gente chega no final, a gente ainda fica naquela... Cara, como eles têm problemas, né? Como... Meu, o negócio tá muito embaixo ali. Tem muita coisa por trás desses traumas que elas têm. Sim. E além dessa série ser boa aí por vários motivos, né? Dentre a gente já falou alguns deles. Mas o ineditismo é uma coisa também que foi muito surpreendente. Porque a HBO vinha vindo aí com algumas séries que, né, a gente já conhece, são bem famosas. E ela resolveu apostar nessa série com um gênero completamente diferente. Ela tem aí uma pegada bem sombria, ela quase não tem humor na série, então é um negócio muito mais sério, tem toda uma melancolia por trás, né? Então ele acaba se tornando um thriller psicológico mesmo, assim, é um negócio que você, na hora que acaba, você tem que respirar, assim, porque foi muita informação pesada que você recebeu ali de cada episódio. E então, assim, o público que gosta desse tipo de coisa vai amar, porque tem todas as características pra te conquistar. Não, e é o que você falou, não tem um humor, um nada, assim, pra dar um alívio, não é tipo soco atrás de soco, você termina realmente sem ar quase, assim, de tanta coisa negativa que você tá vendo ali, mas é tudo feito com muita qualidade e é pra deixar você pensando no final. E ela aí vem também pra abordar alguns temas, algumas doenças, alguns transtornos que eu acredito que muita gente nem conhecia. Isso, né? Além dela falar do alcoolismo em si, da automutilação, isso talvez seja um pouco mais conhecido, mas aquela síndrome de Munchausen por procuração é uma coisa que quando eu li no livro eu nunca pensei que isso existia. Então, descobri no livro, né? Se eu não tivesse lido o livro, teria descoberto com a série, que é um tipo de transtorno aí que se caracteriza como um abuso infantil, porque a pessoa que tem isso, ele projeta na criança, ou ela provoca, né? Ela acha que tem, ou ela realmente provoca com medicamentos ou até venenos, que é o que acontece na série, pra deixar aí com que essa criança fique doente. Sim. Porque ela tem a necessidade de que essa criança precise dela. Então ela gosta de cuidar. E para que ela cuide, a criança tem que ficar doente para ela poder cuidar. Então isso também é uma coisa muito pesada
pesada que a série Sim. o livro, né, abordou de uma forma, assim, que muito bom, se eles têm como a gente falar isso. E a questão visual da série também é todo um presente pra gente, porque é muito maravilhosa a fotografia da série, os enquadramentos, as cores, tudo é muito lindo, tudo, Sim. né, em meio ao caos tem uma beleza que tá nessa questão visual mesmo. Mais do que tudo, assim, uma das coisas que me surpreendeu bastante foram as cicatrizes da Camille. Deve ter dado um trabalho imenso fazer aquilo. No livro a gente vê que ele cita 60 palavras, né, que são rabiscadas ali no corpo dela. Porém, eu vi uma entrevista com o maquiador, que é o Adrian Moreau, não sei se a pronúncia é assim do sobrenome dele, mas que ele percebeu que com 60 palavras não ia ser suficiente para cobrir o corpo da Amy Adams. Então ele teve que inventar mais algumas palavras que totalizaram em 350 palavras. Nossa. Então, e ela muitas vezes ela fica imersa, né, na água, então tinha que ser toda uma maquiagem pensada nisso, que não fosse sair, que ficasse, e ficou muito real. Aquilo parece real. E só pra completar aí essa questão técnica da série, porque realmente impressionou muito a gente não podia deixar de falar da trilha sonora. A trilha é muito incrível, eles têm aí uns nomes impressionantes de gente por trás da trilha sonora, lógico, as músicas que eles pegaram, né? Led Zeppelin, The Doors, Bob Dylan, Patsy Cline, Snoop Dogg e mais um monte de gente muito boa, canções muito boas. E que ao mesmo tempo que trazia essa questão da qualidade, né, musical para a série, eu acho que eles colocaram músicas de forma tanto a transmitir mensagens, né, se a gente presta atenção aí em várias letras das canções que eles colocam, tem a ver com os episódios, tem a ver com os traumas, né, da Camille, as coisas que estão acontecendo na cidade. E eu acho que o ritmo também das músicas é uma coisa que muitas vezes traz esse incômodo que a série traz pra gente. A trilha ajuda bastante nisso, né? A gente já tem aí várias situações esquisitas, meio bizarras, e aquela trilha às vezes incomodando a gente também acaba trazendo esse clima pra série. Agora falando um pouquinho aí da história, né, que é o grande chamariz de Sharp Objects, a gente tem várias problemáticas sendo trazidas aqui, como por exemplo a questão de mulheres e homens aí na sociedade de Wind Gap. Wind Gap é uma cidade pequena, com uma população extremamente conservadora em vários pontos, inclusive no pensamento, né? E a gente tem aí uma relação um pouco esquisita, principalmente pra gente que já vem de uma discussão aí de empoderamento feminino e tal, mas lá a gente vê os homens que acreditam nas mulheres delicadas, né, que não fariam mal uma mosca, quem dirá pra, né, menininhas indefesas, que não eram tão indefesas assim, né, mas de qualquer forma uma mulher jamais poderia cometer um crime, e a gente quase cai nessa, né. Eles descartam logo de início, assim, que uma mulher pode ter cometido aqueles crimes, porque primeiro uma mulher não é tão violenta assim, né, e outra não teria força pra arrancar os dentes lá das meninas. E a gente vê que não é bem assim. Eles acham que as mulheres de Wind Gap são apenas, né, mães e donas de casa, que não tem problemas, elas são muito felizes, porque não tem motivo pra não ser feliz ali. Elas têm tudo, claro, né? Elas têm uma casa pra cuidar e filhos pra criar. Porque uma mãe teria, né, uma revolta a esse ponto de matar uma adolescente, uma criança. E existe também essa cultura do estupro aí em Wind Gap, né, no fundo de tudo que tá acontecendo. Infelizmente não é exclusividade aí de Wind Gap, né, mas eles tratam com muita normalidade isso, né, muito jogado por baixo dos panos, e a gente sabe que acontece geral ali, tanto das crianças, né, de se aventurarem aí a estuprar suas colegas, como a gente vê que é no caso da Camille, quanto das próprias pessoas que acabam sofrendo isso, né, que são as vítimas, de tentarem explicar isso de uma outra forma. Não foi uma violência. Eu fiquei muito impactada no livro, e eles mostraram isso na série, que eu achei muito legal, a Camille tentando explicar que o que tinha acontecido com ela lá, quando ela era jovem, com os jogadores lá, não foi estupro. Não, ela simplesmente tinha bebido, tava fora de si, mas ela transou com um monte de caras, porque ela quis. Mas é o que ela colocou na cabeça Exato, dela. É o que ela colocou na cabeça dela. É a verdade que ela quis acreditar. Pra ela até, de certa forma, tentar se blindar em relação a esse tipo de violência que ela sofreu. Tem aquele diálogo, eu não lembro
lembro o nome dele agora, que foi o rapaz lá que estuprou ela. Ah, sim. Que a gente nitidamente vê que ele tá meio mexido com aquilo, ele fala que ele se culpou a vida inteira, e ele até tenta ali um diálogo com a Camille, mas pedir desculpa. ela, não, tá tudo bem, tipo assim, não... Foi nada. Por quê? Por que você tava pedindo o desculpa? O cara tá meio traumatizado, e como que ela não tá, né? Então, assim, você vê que realmente é uma carcaça ali que ela colocou. Sim. Como você mesma disse, a série não é simplesmente sobre os assassinatos, mas sim sobre a família da Camille. A Camille, a Adora e a Ama. E a gente percebe nessas 3 personagens uma coisa assim, que elas sofreram violência, cada uma de uma forma. Elas acabam levando isso pra frente também. Elas são violentas. A Adora com as filhas, a Ama com quem ela conseguir, basicamente. E a Camille, que ela não faz isso com outras pessoas, ela faz isso consigo mesma, né? Ela traz essa violência pra ela mesma, ela se machuca. E o legal, assim, é que a gente vê a Camille, né, desde o começo, e a gente toma as dores dela contra a Adora. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber o que a Adora sofreu também, a gente vê que é uma família de mulheres, uma machucando a outra, e vai piorando, né? Parece que cada uma que vai surgindo depois vai ficando pior. Sim. Até a gente chegar na Ama. Outra coisa bizarríssima que a gente vê aí em torno dessa questão da cultura do estupro, das pessoas verem isso como uma coisa normal, é aquele Calhoun Day lá, né? Aquela celebração lá que eles fazem. Sim. Que coisa mais maluca. Celebrando o estupro lá da moça. Eles encenando. Exato. Eu não acreditei no que eu tava ainda, vendo. né? Isso aí, pra quem viu o livro, acabou surpreendendo bastante, porque não tem no livro isso. Não. Eles criaram, mas eu achei que funcionou muito bem, né? Porque mostrou, isso, essa questão da normalização, né? De ver essas coisas como uma coisa ok, uma coisa normal. A gente tá vendo, nós, espectadores, a gente tá vendo toda essa bizarrice acontecendo, toda essa sociedade violenta que eles têm ali. E muitas vezes os homens e até as outras mulheres também, né, eles estão fechando o olho para o que está acontecendo. O que eu gostei muito na série e que no livro não deixa tão claro é a questão do Alan, o marido da Adora. Que não tem como você não ter certeza que o cara sabia. Ele tava fechando os olhos de propósito. E eu acho que... ele sabia o que tava acontecendo. Pega leve. Não, vamos maneirar nesses remédios aí que você tá dando pras meninas, porque pode dar problema, né? Pode dar uma outra Marion aí. E aí, eu acho que a postura do Alan é a postura que a gente vê basicamente na cidade inteira. Tanto que o detetive, né? O Kansas City lá, né, o Richard, ele estranha muito, né? É quase como se você não é daquela cidade, você não tem aquele pensamento, realmente você vai achar tudo aquilo muito bizarro. É a nossa postura. Sim, até quando ele questiona com o xerife, que também, né, outro personagem que... Pelo amor de Deus. Mas como assim? Não, é assim, é o Indie Gap. E o final de Objetos Cortantes está causando uma certa polêmica, porque ele foi um pouquinho diferente na série de como foi no livro. No livro a gente tem um desenrolar depois da descoberta, assim que a Camille descobre que a Ama é assassina, tem todo um desenrolar depois disso. Ela vai presa. No livro a gente consegue ver os motivos pelos quais a Ama matou essas meninas. Então era uma falta de atenção. Aí ela sentia, no momento que ela sentia que a mãe dava mais atenção para outras pessoas do que para ela entendia que ela tinha que eliminar essas pessoas porque ela queria atenção só para ela. Mas claro que não é só isso, ela já era uma menina violenta. No livro ela fala que ela gostava de fazer coisas malvadas. Sim. Ela gostava de matar animais, por exemplo, no bosque. Então ela já tinha essa questão da violência aliada a esse transtorno aí de falta de atenção da mãe. Então no livro a gente vê quando ela vai presa, a Camille ficando muito pior, ela tem outra crise. Sim. Então no único lugar que ela fala que não tinha nada escrito ali, ela acaba se cortando novamente.
E aí vem o queridíssimo editor dela, com a esposa fofa dele, Sim. e acolhem a Camille, então ela vai morar na casa deles, eles cuidam dela. Então a gente vê aí todo o que aconteceu depois da descoberta do assassino. E na série a gente não teve nada disso. Não. A série ela cortou ali, parece meio que um final meio abrupto até, né? Porque a hora que a Camille descobre que a irmã é assassina, acabou a série. E aí depois, no meio dos créditos, a gente tem uma pincelada aí de uma cena muito rápida da Ama assassinando as meninas. Porque se a gente não tivesse tido essa cena, poderia ficar uma coisa meio... a Ama talvez tivesse ajudado a mãe a matar as meninas. Tava acobertando, tava só escondendo aqueles dentes lá. Não, aí eles colocaram essa cena pra você ter certeza. Não, foi a Ama junto com as amigas dela, né? Que, inclusive, sim, a gente, não sei se as pessoas prestavam atenção, é que a gente prestava, com certeza. Mas aquelas meninas lá que andavam sempre com a Ama, estavam sempre rodeando lá o lugar onde elas tinham deixado o corpo da segunda menina. Sim, sempre. Sempre voltando ali no lugar do crime, né? Do crime não, mas de onde elas tinham deixado realmente o corpo. Era uma pista aí pra gente saber do envolvimento delas também. Só que esse corte que eles fizeram na série, eu acho que por mais que a gente possa olhar de uma forma... eles só omitiram algumas informações que vieram depois, que podia soar como, sei lá, encheção de linguiça, né? Aí teve uma repercussão e tudo mais, a Ama confessando. Mas eu acho que pra o tom da série foi diferente, porque deixou uma coisa meio ambígua. No livro, a gente vê esse pós, aí foi, a Ama matou, mas ela foi presa. A Camille teve uma recaída, claro, mas aí depois ela ela fica sendo cuidada pelo editor, pela esposa dele, que eles meio que criam essa coisa de pais da Camille, né? Ela até fala isso no livro mesmo, né? Que ela tá aprendendo como é ter uma família, como é ser cuidada de verdade. Então, de certa forma, o livro termina com uma esperança, né? De uma forma um pouco positiva. Sim. E a série não deu isso pra gente. Deixou muito em aberto. O que vai acontecer, né? Ela vai entregar a irmã? Não vai? Elas vão guardar esse segredo, a Ama vai tentar matar ela. Pode acontecer uma série de coisas do jeito que ficou, né? Exatamente. Esse corte abrupto que você falou, a gente não sabe o que vai acontecer, mas as possibilidades são mais pessimistas do que otimistas. Sim. O tom eu acho que ficou bem sombrio mesmo na série, né? Pra gente ter o choque e ficar com aquela sensação ruim. A última coisa que a gente viu foi a Ama matando as meninas. Foi o que ficou pra gente no final da série. Mesmo rápido, incomodou. Nossa, com certeza. Eu não tava esperando aquilo. Com certeza não. Você também não, né? Não. Do jeito que tava, eu achei que eles nem iam mostrar nada. Sim, assim. Só iam terminar daquele jeito, né? Fica a interpretação. Exato. Eu acho que o final que eles deram na série tem muito mais a ver com a Gillian Flynn de hoje. A gente tem que lembrar que o Objetos Cortantes foi o primeiro livro que ela escreveu. E depois, né, que ela foi aprimorando até um pouco mais a escrita dela, ela escreveu Lugares Escuros, que eu já acho que tem uma escrita melhor do que Objetos Cortantes, e Garota Exemplar, que eu acho que é o ápice dela, né? O final da série eu acho que tem muito mais a ver com a Gillian Flynn de Garota Exemplar, que já entrega uma conclusão mais sombria, mais interpretativa, né? Mas fica aí pra vocês imaginarem o que vai acontecer depois. Eu não sei se a Gillian Flynn influenciou de alguma forma esse final da série, mas eu acho que ela deve ter ficado bem satisfeita. Eu acho que eles propuseram e ela falou, topo. Legal, gostei. Queria ter pensado nisso. E não sei também, né, a partir disso as pessoas começaram a questionar, mas será realmente que não vai ter uma segunda temporada? Bom, todo mundo já garantiu que não, né? Só que eles venderam a série como sendo uma minissérie de 8 episódios, da mesma forma que Big Little Lies também foi vendida. Inclusive, Big Little Lies levou todos os prêmios que levou, que foi o que eu achei um pouco sacanagem, por ser minissérie. E no fim, eles decidiram que ia ter outra temporada. E aí, quer dizer, no fim é isso, né? Big Little Lies também é baseado num livro. Era pra encerrar na primeira temporada, mas fez bastante sucesso e eles vão fazer uma segunda. The Handmaid's Tale, eu acho que...
Eu acho que eles já tinham pensado em fazer uma coisa além de Handmaid's Tale, porque também é baseado no livro e a primeira temporada também encerra a história do livro. Ninguém falou que não teria, né? E aí, com o sucesso da série, eles seguiram a história. Será que isso pode acontecer com Sharp Objects? Então, eu acho que não, sabe por quê? Eu vi uma entrevista, eu não lembro agora quem que deu essa entrevista, não foi da Gillian, mas alguém cabeça ali. Da produção. Falando que não teria uma segunda temporada por conta da Amy Adams. Não sei se você chegou a ler isso. Mas ela falou que a pessoa falava que assim, é um papel muito intenso, que a atriz teve que se dar muito para esse papel. E que ela é meio que dá a entender que ela ficou meio exausta e carregada com isso. E que então ela preferia não continuar fazendo um papel tão pesado quanto esse. Que já foi difícil para ela ter que lidar com 8 episódios. E que mais do que isso seria, acho que, muito exaustivo para ela, físico e psicologicamente falando. Então, e a pessoa que estava dando a entrevista falava que entendia que a Amy era importantíssima para a série. Então, se ela não estivesse presente, não faria sentido. Teria como, eles gostariam até de fazer uma continuação, mas como a Amy deve ter falado, chega, pra mim já deu, então eles, então realmente vamos parar por aqui. A gente tem que lembrar também que ela é uma atriz vinda do cinema, que continua explodindo no cinema, e eu acho que o foco dela vai se voltar de novo pro cinema. Eu acho que ela fez aí essa produção da HBO sabendo que era uma coisa mais curta. Acho que todo mundo concorda. Ter Sharp Objects sem a Amy Adams não faz sentido. Por mais que tenha outras coisas envolvidas, a história da Camille. Então acho que fechamos aí. Apostamos aqui 99% de certeza que não vai ter segunda temporada de Sharp Objects. Espero que a gente não morda a língua. Sim. Realmente deu, sabe, assim, foi o suficiente pra esse tipo de história e ultrapassou todas as nossas expectativas, então deixei ele quietinho lá. No fim, eu como leitora do livro, eu acabei gostando muito da série. Eu acho que ela até melhorou alguns pontos que não eram tão bons assim no livro. Lógico, a base da trama da Gillian Flynn, que é excelente, tá ali, mas eles deram uma encorpada em várias coisas que ganhou mais peso na série. Eu amei a adaptação. Assim, até essa questão que a gente já falou, de perspectiva mesmo, né? Na série a gente consegue ter uma perspectiva de cada personagem, não somente através dos olhos da Camille. Então, fica mais completo. Bom, então essa foi a nossa análise aí, discussão sobre objetos cortantes. Se você assistiu, com certeza, porque se você assistiu esse vídeo, você já tomou um monte de spoiler. Sim. Então, deixe nos comentários o que você achou. Se você também já leu o livro, comente aí o que você achou do livro, o que você achou da série. E se você gostou desse vídeo, como a gente acha que você gostou, deixa um curtir aí pra gente. E até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau.